E agora é com grande alegria que eu quero convidar meu amigo, meu irmão, Danilo, pastor Danilo Correia. Ele é pastor, mas o coração dele ainda está com os jovens, né? Danilão. Eu sou jovem. Obrigado, José. Valeu, Danilo. Tava com muita saudade. Eu amo o True Love Day. Acho que eu estou praticamente desde o primeiro, né? Desde o primeiro eu estou presente, de alguma forma, ou ajudando, ou participando, ou fazendo alguma atividade. Então, eu confesso que eu tenho muito carinho para o True Love Day. E não é à toa que, às vezes, eu até brigo com o Josela, né? Eu brigo com o Josela bastante porque eu amo demais isso. Eu sinto uma necessidade muito grande de nós nos aproximarmos de Deus de uma forma mais emocional. Nós somos treinados no nosso dia a dia a fazer oração, randoquê, estudo aprofundado acerca da palavra dos verdadeiros pais. Mas esse momento de buscar o emocional, né, essa parte mais espiritual, mais emotiva, que é uma das etapas, né, para nos conectarmos com Deus, por vezes a gente, em tanta atividade, tanta responsabilidade, a gente acaba deixando de lado, né? E eu sou muito fã, muito fã. Estava conversando agora com um amigo meu, falei, bom, na minha época eu vi muita gente sendo pai. Agora a geração que veio depois de mim já são pais, né? A Luana, né? Nosso amigo ali, então, enfim. Você percebe que essa geração, o Vitor lá, você percebe que a geração já são pais e eu percebo que eu continuo nos 26 anos. Não mudou, não, eu continuo ali, né? E foi pensando nisso que eu pensei no tema de hoje. Qual o seu valor para Deus? Alguém já parou para pensar? Qual que é o seu valor para Deus? Será que existe algo assim que seja tão valioso, tão maravilhoso, que a gente pode parar para pensar? Porque eu estava lendo uma pesquisa essa semana e durante os anos de 2020 e 2021, teve um aumento de 76% nos casos de depressão, 47% nos casos de suicídio. E aí eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, nossa, as pessoas estão esquecendo qual que é o seu valor, né? Qual que é o quão precioso cada um de nós somos, né? Sabemos que o mundo, né, ele se encontra em sofrimento, se encontra perdido, se encontra, né, em dor, mas, obviamente, as pessoas têm perdido isso. Então eu falei, vamos falar sobre esse tema. Mas como que nós vamos discutir e discorrer sobre esse tema? Eu, particularmente, eu sou fã da Bíblia. Não sei se vocês leem a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. E para a gente introduzir esse assunto, eu gostaria de fazer alguns versículos. Talvez vocês já são familiarizados, né? Está lá em Gênesis, começando Gênesis 1:4, Deus fala o seguinte: e Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e soprou a luz das trevas. Mais adiante, Deus chamou o elemento árido de terra e o ajuntamento das águas mar, e Deus viu que isso era bom. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, há árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto de sua semente. E Deus viu isso e disse que era bom. Presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas, e Deus viu que isso era bom. E quanto ao ser humano? Mas vamos continuar. Cada vez que Deus criou uma nova espécie na criação, Ele disse que aquilo era bom, correto? Então Deus queria que toda a sua criação fosse bons objetos, para que Deus sentisse alegria quando olhasse. Mas eu pergunto, e quanto ao homem? E quanto ao homem? Ao invés de Deus dizer que era bom, Ele disse algo diferente. Ele disse, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observa que agora ele mudou. Observa, ele não falou que era bom. Então, quer dizer,
Agora existe algo que foi feito que é melhor, porque se ele fez aquilo que era bom aos olhos de Deus, ao sinal que o homem que ele fez, ele deveria olhar a criação e achar aquilo também era bom. Então, tudo isso que foi feito, ele foi feito para quem? Para o Danilo? Com certeza, né? Tudo meu. Foi feito para o homem. E como deveria ser a sua criação para fazer Deus feliz? Observa que quando Deus ele cria a criação, ele disse que era bom, pensando que tudo aquilo deveria ser objeto para a sua alegria. E fez o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem também sentisse alegria ao observar e interagir com toda a sua criação. Está correto? Ou estou errado? Está na Bíblia, não está? Então olha aqui. Depois que Deus criou o universo, Deus finalmente criou o homem, que tem sensibilidade de todo tipo de emoção, de acordo com seu caráter e forma essencial. O que significa? Nós temos aí cachorro, gato, pássaro, macaco, mundo angélico, e cada elemento na natureza possui uma característica, possui uma complexidade diferente da outra, independente de cada uma. Por exemplo, o cachorro, né? O cão, ele é mais fiel. O gato, por mais que ele é mais amoroso, ele é mais astuto. É ou não é? Cada um de acordo com sua espécie. Mas o ser humano, ele é o único que reúne todos os elementos da criação. Absolutamente todos. Se você quer nada, se você tem características de um peixe, você nada. Se você quer voar, você cria um balão, cria um paraquedas, cria um avião. É ou não é? Então o ser humano ele possui todos os elementos da natureza. E não obstante isso, ele tem algo melhor e mais profundo. Ele consegue apreciar a beleza de uma flor. Ele consegue pegar uma rosa, ver a delicadeza de como ela foi construída. Ele consegue sentir o seu perfume. Ele consegue criar um quadro. Ele consegue pegar uma cana de açúcar, moer e fazer o açúcar. Ele consegue pegar um capim santo, ferver com água e junto com açúcar faz um chá. Como tem muitos aqui que já conhecem a nossa cafeteria, eles sabem preparar um café de todas as formas possíveis e extrair cada essência dela. Existe outro ser com tal capacidade? O ser humano ele habita tanto o mundo físico quanto o espiritual. O ser humano ele tem a capacidade de amar que nenhum outro ser da criação possui. O ser humano ele tem a capacidade de perdoar, enquanto outras espécies talvez não tenham. E por que será que Deus fez o ser humano tão diferente? Será que o ser humano não tem algo especial diferente de toda espécie? Ou ele fez o ser humano por um acaso, foi um erro? Com a possibilidade de errar, com a possibilidade de fraquejar, com a possibilidade de tropeçar pelo caminho. Deus fez o ser humano com um propósito maior. E nas Escrituras Sagradas ele fala algo a mais para o ser humano depois que cria. Ele diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai. Não existe outra criação de Deus na qual ele disse que deu tal mandamento e tal bênção. Ele não falou para a serpente, ele não falou para a árvore, não falou para o macaco, não falou para o leão, não falou nem para os anjos. Ele falou para o ser humano. Foi o único que recebeu tal coisa. Quando o homem sente alegria seguindo as palavras das 3 grandes bênçãos e realizando o reino de Deus, Deus também sente alegria olhando isso. Observa que Deus ele quer sentir alegria, ele quer que o ser humano sinta alegria, mas de que forma ele sente alegria? Aqui o princípio nos diz que é o quê? Seguindo as 3 grandes bênçãos. Mas então, por que passamos por sofrimento? Por que temos angústia? Por que por vezes nossa vida parece que eu tento nado e não realizo? Por quê? Por que há um aumento gigantesco de depressão? Por que existe um aumento gigantesco de suicídios? Por que existe um aumento gigantesco de pessoas vivendo em solidão? Se Deus preparou todo este universo, dotou cada ser humano com uma capacidade gigantesca e monstruosa que nenhuma existência tem,
Por quê? A razão número 1 é porque as pessoas não são felizes e porque elas não sabem o seu valor. Ou seja, a razão de o ser humano não ser feliz é porque ele não sabe o seu determinado valor. Vamos analisar aqui. Como podemos determinar o valor de todas as coisas? Existe um padrão que a sociedade hoje ela usa. Por exemplo, o sujeito, né, que é a pessoa que domina, vamos colocar como homem, ele tem desejo de uma determinada coisa. E aí ele vai se relacionar com aquele objeto. Por exemplo, eu estou na minha casa e eu não tenho mesa. Eu sento no chão. Meu desejo é ter uma cadeira. Eu preciso dela, correto? Então, essa é a única cadeira que eu tenho, senão eu vou sentar no chão. O meu relacionamento com esse objeto determina o valor desse objeto. É assim no casamento lá fora, é assim no relacionamento de pai e filho, é assim no relacionamento entre esposo e esposa. Então, segundo essa explicação do mundo lá fora, o relacionamento entre o desejo do homem e a finalidade do objeto determina o valor de cada coisa. Correto? Então, pelo relacionamento recíproco entre a finalidade do sujeito e objeto, define. O que vocês acham? Tá certo? Tá errado. Infelizmente, esse padrão que se utiliza na sociedade, ele está errado. Então quer dizer que a partir do momento que essa cadeira, eu não gostar mais dela, eu arrumar um banquinho, ela perde o seu valor. A partir do momento que eu arrumar uma esposa mais jovem, mais bonita, é difícil, tá? Você é maravilhosa, minha esposa. Isso perde o valor. A partir do momento que aquele filho me magoou e eu não tenho nada a ver com ele, que eu não quero mais ele perto de mim, ele perde o valor. Então está errado. Então o valor das coisas não é determinado entre o homem e o propósito e a finalidade do objeto. Mas então, o que determina o valor? Qual que é o padrão do valor original? Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele tem o seu ideal. Ele cria cada objeto, cada coisa na criação com um propósito. E o desejo do homem é se relacionar com o objeto. E junto desse relacionamento ele faz o quê? Se determina o valor original da criação. Ou seja, o valor original de cada coisa não é determinada pelo homem, mas na finalidade e o ideal da criação de Deus. Então, por que Deus criou cada um de nós? Por que Deus criou cada elemento? Qual que é a finalidade de cada coisa? Eu olhando por essa ótica, eu não sou eu que defino mais o valor, tanto do ser humano, como de todas as coisas. Deus, ele é um ser absoluto? Ele é um ser absoluto, único e eterno. Então, todo o seu ideal, tudo o que você criou, e o valor de todas as coisas, elas têm que ser o quê? Absolutas. Então, não deve mudar. Então, porque ao olhar o meu filho quando nasce, eu sinto um amor tão grande. E quando ele apronta alguma coisa, quando ele me magoa, eu não amo mais. Porque é o meu parceiro, quando no momento que eu conheço e que eu tenho aquele amor, eu olho com os olhos tão magníficos. Por que eu devo, a partir do momento que eu tenho dificuldade, eu não olhar, o valor dela muda? Então o valor ele é determinado por Deus. O valor original da criação de um objeto que é determinado com a relação do padrão de Deus com a realidade absoluta, não pode deixar de ser absoluto. Isso significa que o padrão e o valor de cada pessoa ela é absoluto. Imagina um Rolex, uns relógios mais caros aí. Tem relógio de 200, 300, 400 mil reais e para aí vai. Cada peça de um Rolex se encaixa perfeitamente com a outra. Se você tirar uma engrenagem do Rolex, pela menor que seja, ele para de funcionar. Logo, aquela peça do Rolex, normalmente o Rolex é feito de ouro, né? Mas nem todas as suas peças interiores são de ouro. Se tiver alguma peça lá que seja mesmo de metal, a menor que seja, se você retira ele daquele relógio,
e ele para de funcionar. Essa mesma peça, por menor que seja, ela tem o mesmo valor de todo o relógio. Observa cada ser humano, cada pessoa na criação. Tem um propósito único, diferente, uma característica diferente. Mas todas elas são únicas aos olhos de Deus. Logo, o seu relacionamento e o seu valor é único e ao mesmo tempo absoluto. O seu posicionamento define o seu valor. Como assim? Se você dizer que o amor ele é fraco, ele é fraco. Se você desejar que ele é quente, ele é quente. Correto? Ou seja, o seu valor está ligado à sua fé, à sua família, à sua vida. O seu posicionamento define os seus limites. Se você se aceitar como fraco, se você achar que tudo está perdido, se você achar que tudo está cômodo, se torna cômodo. Se você achar que o impossível é alcançável, o impossível deixa de ser impossível. O ser humano ele foi feito para sentir alegria, correto? Como que o ser humano pode produzir alegria? Ele pode criar algo sozinho? Pode? O Doan pode ir lá para uma ilha deserta e na ilha deserta ele tocar todas as músicas, reproduzir qualquer som da natureza, reproduzir qualquer som de todos os animais, ser o melhor de todos, mas ele consegue produzir alegria sozinho? Não pode. Olha o que o princípio divino, as palavras dos verdadeiros pais, ele fala. A alegria vem quando temos um objeto, quer seja invisível, quer seja visível, na qual o nosso caráter e forma próprios são refletidos e desenvolvidos, possibilitando-nos assim de sentir o nosso próprio caráter e forma, pela estimulação derivada do objeto. Significa que, para eu sentir alegria, eu devo me relacionar com a criação de Deus, com um parceiro, enfim, com qualquer coisa que seja. E esse objeto em questão, ele tem que estimular as minhas características internas. Detalhe, tudo no universo ele é criado por Deus, correto? Todas as coisas é criada por Deus. E cada elemento da natureza, ela possui características de Deus. Características únicas, diferentes. Só que o ser humano, ele possui todas as características. Ele possui todas as essências. Então, quando aquele objeto estimula o meu caráter interno, aquilo que é ligado a Deus, eu sinto alegria. Se eu sinto alegria, Deus sente alegria. Então Deus disse, façamos o homem, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então observa que cada um de nós possuímos as características de Deus, tanto positivas quanto negativas. Cada emoção, cada detalhe o ser humano tem. E Deus abençoou-lhes e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que se movem sobre a terra. Se recordam no comecinho, quando nós falamos, que Deus deu 3 bênçãos para o ser humano que ele não deu para nenhum ser na criação? O que ele disse? Frutificai, multiplicai-vos e dominai. Quando um homem sente alegria, seguindo as palavras das 3 grandes bênçãos, e realizando o reino de Deus, Deus também sente alegria olhando isso. Logo, o homem sente alegria. Então, para termos uma alegria absoluta, devemos cumprir aquilo que Deus nos abençoou para fazer, correto? Então está lá, né? O aperfeiçoamento individual. O que é o aperfeiçoamento individual? Olhar isso aqui é muito técnico, é muito bonito. Mas o que significa? O homem que alcança o aperfeiçoamento individual, ele alcança algo que somente poucas pessoas no mundo alcançou. Uma delas foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lembra as características que Jesus Cristo tinha? Ele era um com Deus. Ele era o templo de Deus. Ele sentia o que Deus sentia. Ele sabia a vontade de Deus.
Ele era o próprio Deus encarnado. Ele substancializou-se no plano original de Deus. Logo, Jesus Cristo foi o único, né, depois dos verdadeiros pais, que é o que atingiu a perfeição. Ele agia diretamente de acordo com a vontade de Deus. Mas espera aí, se o homem perfeito, ele sente o que Deus sente, é possível eu estar feliz quando o próximo está feliz, ele está infeliz? Observa que Deus é Pai. Se Deus ama todos nós incondicionalmente, Ele sente a dor do Ítalo. O Ítalo sofre e Deus sente. Se eu sou perfeito e eu sinto o coração de Deus e Deus sente dor, porque o Ítalo está sofrendo e eu sinto a dor de quem? Do Ítalo. Por isso que Deus disse, primeiro, frutificai, crescei. Porque se o ser humano atinge a perfeição, é impossível ele causar dor ao coração de Deus. É impossível ele causar dor ao coração do outro. Correto? Então eu devo amadurecer o quê? O meu caráter, o meu amor. Eu devo me tornar uma pessoa madura aos olhos de Deus. Mas acima de tudo, eu devo me tornar uma pessoa que compreende o valor do ser humano. O ser humano, ele tem um valor do universo. Logo, se a criação de Deus, que é o universo, tem o valor de Deus, logo o ser humano, ele tem o valor de Deus. E qual que é a nossa responsabilidade de entender tudo isso? Por que o ser humano ele é diferente? Por que o ser humano não é igual, por exemplo, o macaco, que se desenvolve, né, atinge a sua perfeição como um animal, ou como um próprio anjo, ou como qualquer outra criação? Por que o ser humano é diferente? Por que Deus colocou a bendita porção de responsabilidade do ser humano? Eu vou te dar tudo, tá? Mas você precisa crescer primeiro. Sem crescer, não adianta. O ser humano vem sofrendo porque antes de crescer, ele fez as outras duas bênçãos, né? Ele multiplicou e dominou. Logo ele multiplicou o quê? Filhos imperfeitos. E dominou todas as coisas de forma imperfeita. Por isso que o ser humano não sabe o seu valor. Por isso nós devemos compreender qual que é a porção de responsabilidade. Ok, é a primeira bênção, é as 6 grandes bênçãos. Mas por que Deus fez isso? Vamos lá. Deus queria legar para o ser humano algo muito importante. Dentre tudo que herdariam, principalmente herdar a posição de dominador e criador do universo. Mas o homem não pôde dominar todas as coisas, estando na mesma posição, ou seja, deve ter uma posição superior à posição de criador. Assim como Deus criou o universo, ele pode dominar todo o universo. Ou seja, Deus ele quer dar tudo para o ser humano, mas ele não pode entregar tudo para o ser humano se ele estiver na mesma posição de todo o universo. Então Deus deu a porção de responsabilidade para o ser humano. Para o homem possuir a posição de criador, ele precisa criar algo. Mas criar o quê? Lembra, o homem não pode criar nem um fio de cabelo. Nada, eu não consigo. Né? Já alguns irmãos aqui, a gente está perdendo cabelo. Não pode. Por si só ele não consegue. Né? Deus, então, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa, esse ser, ter a mesma posição de criador. O que eu vou fazer, então? Para permitir que ele participe da obra da criação, de propósito, Deus deixou algo inacabado no homem, no universo. Então, onde existe essa parte inacabada no universo? Vamos fazer uma reflexão? Será que na galáxia? A física nos mostra que o universo está em constante expansão.
ela continua, né? Se expandindo, se expandindo. Só que o ser humano não saiu nem do nosso sistema solar, não conseguiu sair. Mas será que é a galáxia? Danilo, se é a galáxia, então vai morrer todo mundo, porque a gente não saiu nem do sistema solar. A gente não tem nem tecnologia para isso. Como é que eu vou saber se existe algo do outro lado que precisa ser feito? Precisa ser criado. Então eu acho que não é. Então vamos nos aproximar então. Será que no reino vegetal existe alguma coisa? Será que existe alguma planta que precisa ser feita diferente? Alguma vegetação diferente? Se o ser humano ainda não catalogou todo o nosso sistema vegetativo, ele não catalogou ainda, ele não sabe para que serve cada coisa? É ou não é? O ser humano ainda acredita em sua inocência, que o oxigênio ele é produzido unicamente pela nossa mata amazônica? É ou não é? Se eu contar que vem dos mares, eles não acreditam. O ser humano ainda não tem isso. Será que é o reino vegetal? Está muito longe ainda da gente descobrir isso. Então talvez não seja. E no reino animal? Jôsino, acho que fiz alguma besteira. Não, peraí. Pronto, voltei. Voltou, obrigado. Será que é no reino animal? Será que existe algum animal diferente que precisa ser criado? Talvez um elefante com asa, que voa. Acho que não seria muito bom, né? A Bíblia nos disse que tinha uma serpente que falava. Se aparecer uma serpente aqui e falar, o que vocês fazem? Eu não sei, eu corro. Outros fazem oração. Mas será que é isso que precisa? Já sei. Trazer algum animal que foi extinto. Será que é isso que precisa? Será que foi isso que Deus disse? Porque já foi feito. Quem destruiu foi o ser humano. Então, Deus não deixou algo inacabado. Onde será? E detalhe, o ser humano ele não sabe de todos os animais da criação, viu? Recentemente eles descobrem sempre um animal diferente. Uma espécie de sapo diferente, algum animal marinho diferente. Até pássaros diferentes eles acabam descobrindo. Então será que é o animal? No reino animal, será que está lá algo que precisa ser criado? Então não. No corpo físico. Será que se eu mudar o olho do Eduardo, colocar um na frente e um atrás, resolve? 2 braços? 2 estômagos, eu ficaria mais magro, né, irmão? Será que é isso? Colocar o nariz aqui e colocar aqui. Então o que é? Se não é na galáxia, não é no reino vegetal, não é no reino mineral, não é no reino animal, não é no próprio ser humano, no corpo físico, onde que é? Qual é a parte inacabada? É o seu caráter do amor, a sua espiritualidade, os 4 grandes reinos do coração. Essa foi a parte que Deus deixou inacabada. E a única parte que ninguém pode fazer por mim, porque a tecnologia está aí. Daqui a algum tempo, com certeza, eles vão trazer um animal extinto à vida, pelo código genético. É ou não é? Do jeito que as coisas estão evoluindo. Daqui a alguns anos, talvez, chegue em Marte. Elon Musk não está quase chegando lá? Daqui a pouco se descobrem a cura de todas as doenças através do nosso reino vegetal. Isso alguém pode fazer, que não necessariamente precisa ser eu. Mas para o ser humano, existe algo que somente cada um de nós pode fazer. E é o desenvolvimento do nosso caráter de amor. A nossa espiritualidade. Os 3 grandes reinos do coração, que ele só é realizado através das 3 grandes bênçãos. Por isso, se o homem se aperfeiçoar, Deus pode considerar que o homem também participou da criação do universo. Já que o homem faz parte do universo, portanto, o próprio aperfeiçoamento individual é a porção de responsabilidade humana. Se o homem atinge o aperfeiçoamento individual, Deus pode dizer: você criou o universo junto comigo, por isso você também é o Criador. Assim que toma a posição de Criador, logo o ser humano ele tem o direito de dominador. Observa que no processo das 3 grandes bênçãos, eu atingir o aperfeiçoamento,
automaticamente eu tenho um direito de multiplicação e de dominação. Então a nossa porção é amadurecer, é alcançar, a primeira bênção, unir mente e corpo centralizado em Deus, em um relacionamento contínuo e eterno de amor. Isso naturalmente no Jardim do Éden era para ter acontecido. Bastava o Adão esperar. Deus falou, não comas. Ele não disse para a serpente. Ele não disse, para o arcanjo, ele não disse para qualquer outra criação, só disse para o homem, não comas. Bastava esperar. Infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. Por isso existe ainda tanta dor, tanto sofrimento, porque o ser humano foi incapaz de compreender qual que é o seu valor no universo, qual que é o seu propósito. O homem que atinge a perfeição, que cumpre a sua porção de responsabilidade, ele tem o mesmo valor do universo. Será que se alguém compreender o seu valor no universo, essa pessoa cairia em depressão? Essa pessoa tiraria a sua própria vida? Mas, Danilo, eu não tenho nada a ver com aquela outra pessoa. Ele está lá no Japão, ele está lá na Venezuela, ele está lá, enfim, no Ceará. Eu estou aqui em São Paulo, na sede central de Pinheiros. Como que eu vou me relacionar com essa pessoa? De quem que é a responsabilidade? Se por uma parte a minha responsabilidade é resolver aquilo que Deus deixou inacabado de propósito, por outro lado é minha responsabilidade ajudar o meu próximo a conseguir alcançar também. Se eu der uma faca afiada, uma katana, aqui vamos falar uma katana para o Jocelyn, e falar, Jocelyn, enfine sua barriga e puxa para cima, você vai fazer? Não. Por quê? Vai matar, vai doer. Porque vai doer. Se o ser humano que atinge a perfeição, ele compreende isso, ele jamais vai deixar o seu irmão alheio no sofrimento. Jamais vai deixar o seu irmão ali sozinho. Porque automaticamente ele sente dor. Então o meu valor ele está atrelado ao valor do outro. Então se alguém hoje, pasmem, comete suicídio, entra em depressão, eu sou igualmente responsável pela dor dela. Porque Deus nos criou como um organismo único de todo o universo. Nós somos aquela pequena engrenagem em todo aquele relógio gigantesco que é o universo. E sem essa engrenagem o relógio não funciona. Esse é o valor de cada ser humano e a nossa responsabilidade como indivíduo. Todo mundo conhece esse gráfico, né? Deus opera 95% de responsabilidade, enquanto ele deixa 5% para o ser humano. Mas esse 5%, se comparado a Deus, é pouca coisa, né? Se comparado a Deus. Isso não seria literalmente 5%. Isso quer dizer que é muito pequeno se comparado a Deus. Lógico que não tem comparação entre criar o seu próprio caráter e criar todo o universo. Mas a realização da sua porção de responsabilidade humana equivale a 100% dos nossos esforços. Primeiro, para ter uma porção de responsabilidade, alguém deve dar. Por isso, Deus quer dar sua palavra, sua vontade para os homens como sua responsabilidade. Essa palavra seria as 3 grandes bênçãos que nós ouvimos agora há pouco. Se Deus não dá a palavra, ou seja, se Deus não dá a porção de responsabilidade humana, seria impossível o ser humano cumprir a sua porção de responsabilidade. A palavra não comas foi dada para evitar que fracassasse as 3 grandes bênçãos. Quem aqui já foi em algum velório, alguma cerimônia? Quase todo mundo já foi alguma vez. Nós devemos fazer uma reflexão. Normalmente, quando nós vamos a um velório, nós saímos com muito mais, refletimos muito mais acerca da importância das coisas. Importância da vida, importância do outro. Por quê? Porque nós temos um sentimento de perda.
E aí, quando a gente perde alguém, parece que tudo vale muito mais. Imagina, você perde um ente querido, você pode gritar, esbravejar que ama, mas até que você chegue do outro lado, você não vai ter essa resposta. Então vai ter muito mais valor. Você fala, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não busquei o perdão antes? Por que eu não amei antes? Todos nós deveríamos algum dia, em algum momento, ir em algum velório e entender, porque esse é o sentimento que nós devemos ter todos os dias. Porque se nós compreendermos isso, eu jamais deixo para amanhã aquilo que é mais importante para Deus. Isso evitaria inúmeros problemas, inúmeras dores, inúmeras angústias. E isso ajudaria cada um de nós. Cada um aqui é uma parte desse gigantesco universo. Cada um de nós tem um valor único, real e absoluto. Cada um de nós temos um potencial incrível. E ao mesmo tempo que temos um valor igualmente de toda a criação, igualmente de todo o universo, nós somos diferentes em cada detalhe. Um é bom para música, um é bom para literatura, o outro é bom para fotografia. Cada um reflete uma essência. Não existe ninguém igual ao outro, ou existe? Não existe. Então cada um é um reflexo do próprio Deus vivo. Mas para alcançar isso, cada um deve se preocupar com o outro. Eu já vi aqui o nosso culto, né, Jocelyn? Com tanta gente que não cabia, né? Então por que será que do lado está faltando alguém e tem cadeiras vazias? Por que no sermão dominical tem cadeiras vazias? Por que se eu estou em casa, meu irmão não está por algum motivo? Ah, mas é responsabilidade dele. Ele já sabe, eu já falei, eu já convidei. Mas se o meu valor está atrelado ao valor dele, eu devo estar constantemente preocupado. Por isso, lembre-se, cada um de nós, absolutamente, devemos nos preocupar com o outro. Porque cada um aqui vale mais que o ouro. Existe uma fruta que vale mais que a vida do homem? Eu não sei qual que é a fruta cara hoje. Pitaia? Pitaia é bem cara, né? Ela vale mais que a vida do ser humano? Talvez um corte de carne, wagyu, né? Wagyu que fala? É a carne mais cara? Será que vale? Não. Algum animal, alguma criação? Não tem nada que tenha um valor maior do que o valor do ser humano. E é isso que nós devemos desenvolver todo dia, a cada momento. Nós somos únicos, igualmente valiosos. Eu espero que essa pequena palavra, acho que eu já excedi o tempo, né? É mal de pastor, né, José? É mal de pastor, peço desculpas. Mas realmente eu espero que essa pequena mensagem ela possa servir para nos inspirar a cada dia, a buscar o coração do outro, a exaltar cada um de nós aos olhos de Deus e determinar o nosso valor. Ok? Então, muito obrigado e mais uma vez palmas para Deus, verdadeiros pais.